Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos. Os irmãos já sabem que nós estamos estudando nesses dias a Confissão de Fé de Westminster. Chegamos ao terceiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Nós temos dado esse tema aí à nossa série de estudos, Nossa Fé Comum, porque a confissão de fé é uma exposição das crenças que unem os presbiterianos. Então, nós sabemos pela Bíblia que um dos fatores de unidade da Igreja de Cristo são as verdades em que se crê. Por exemplo, Paulo diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito, porque temos um só Senhor, temos uma só esperança, temos um só Pai, e ele fala, temos uma só fé. Ter uma só fé quer dizer, acreditamos nas mesmas coisas. Então, crer nas mesmas coisas é um dos fatores de unidade do povo de Deus. Por que a gente anda em bando? Por que a gente vive junto? Porque a gente crê nas mesmas coisas. Isso nos une. Então, por isso que a gente chama aí de nossa fé comum. Nós estamos aí no capítulo 3, e o capítulo 3 trata do eterno decreto de Deus. O que isso significa? Significa que Deus tem um plano, que todas as coisas que acontecem na história, tudo, absolutamente tudo, é parte deste plano eterno que Deus elaborou antes da fundação do mundo. Tudo. Vimos que este plano é abrangente. As coisas significantes, importantes, grandes, é parte desse plano, ou são parte desse plano. As coisas insignificantes, pequenas, sem importância, também são parte desse plano. As coisas boas são parte desse plano. As coisas ruins são parte desse plano. E até aquelas coisas que parecem que são casuais, que aconteceram por acaso. Mesmo aquelas coisas que acontecem por acaso, de fato, já estavam previstas neste plano. Nós vimos que esse assunto é um assunto difícil de lidar com ele, porque nós temos limitações racionais, a nossa razão, a nossa cognição é uma ferramenta muito importante que Deus nos deu, mas ela tem os seus limites, nós já aprendemos isso. A nossa fé não é irracional, mas ela é suprarracional. Ela está além do que a razão pode alcançar. Vimos que Deus nos deu a sua revelação, mas não fez isso de maneira exaustiva. Tem muita coisa que Deus não nos revelou. Então, quando a gente lida com esse assunto, o eterno decreto de Deus, é natural que fiquem algumas pontas soltas. Nós estamos lidando com um ser que é muito maior do que nós, o agir dele é um agir muitas vezes incompreensível. Ele mesmo disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então é natural que fique algumas pontas soltas. A nossa tradição não vê problema nisso. Nós não somos racionalistas. O racionalista é que quer amarrar todas as pontas e ter tudo arranjadinho no seu HD. Nós não.
Nós somos crentes, nós não confiamos no nosso HD, nós não confiamos na nossa racionalidade. Nós confiamos numa pessoa, Jesus Cristo. E se ele diz que é assim, mesmo que a gente não entenda bem por que é assim, como é assim, a gente aceita o que ele diz. A gente vive pela fé na palavra dele, não é? O justo viverá pela fé. Então, essa é a nossa convicção. Nós gastamos um tempo enorme mostrando que uma das implicações para essa nossa convicção, nossa crença presbiteriana no decreto de Deus, é como explicar como é que Deus elaborou um plano, decretou todas as coisas, do qual o mal e até o pecado fazem parte. Como é que Deus, que é bom, sábio, elabora um plano que contempla a presença do mal? Tratamos disso, não vamos voltar a esse assunto, não é? Mas só para mostrar que nós estamos lidando com questões muito difíceis, muito complicadas para a nossa limitação, mas é natural que seja assim. Chegamos agora ao terceiro parágrafo do capítulo que trata do eterno decreto de Deus. Então eu vou ler o terceiro parágrafo. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Então, o que esse terceiro parágrafo está dizendo é que esse plano de Deus, o eterno decreto de Deus, inclui, inclusive, o destino eterno de homens e anjos. Nesse parágrafo, a confissão de fé ensina que o decreto de Deus inclui o destino eterno de homens e anjos. Trata-se do decreto da eleição, ou da doutrina da predestinação. Pronto. Falei a palavra que causa arrepio, falei a palavra que deixa muita gente com o cabelo em pé, quando tem, não é? Palavra que gera muita polêmica, ok? Predestinação. Está aí. João Calvino é o teólogo, o líder da igreja cristã, que normalmente as pessoas associam com a doutrina da predestinação. Eu me lembro que quando a Kelly começou a caminhar conosco, não é? Lembra a Kelly? Kelly muito interessada, fuçando lá na internet, e ela falou: pastor, eu descobri que Calvino ensina a predestinação. Que é isso? Ela ficou muito apavorada na época. Mas, veja bem, de fato, predestinação não é o núcleo da fé calvinista, como muita gente pensa. Se você lê a obra magna de Calvino, as Institutas, você vai ver que Calvino escreveu muito mais sobre oração do que sobre predestinação. Dê uma olhada lá depois nas Institutas e vê quantas páginas ele dedicou ao tema oração e quantas páginas ele dedicou ao tema predestinação. E, de fato, predestinação não é o núcleo central do pensamento calvinista, como muita gente pensa. O núcleo central do pensamento calvinista é a soberania de Deus. É isso que um calvinista preza. Deus é soberano. E para um calvinista, ele é soberano na criação, ele é soberano na providência,
e ele é soberano também na salvação. Então, para um calvinista, Deus é soberano em todas as coisas, sobre todas as coisas. Mesmo que essa crença possa nos deixar com pontas soltas, como eu disse, o calvinista afirma isso com base na Escritura. Então, João Calvino, que é frequentemente considerado o principal defensor da doutrina da predestinação, disse que essa doutrina é tão misteriosa que precisa ser tratada com cuidado e humildade, porque pode ser facilmente distorcida ao ponto de obscurecer a integridade de Deus. Então, quando a gente se debruça sobre esse tema, a soberania de Deus na salvação, a predestinação, a gente precisa fazê-lo com muita humildade, consciente da nossa limitação, conscientes de que a revelação de Deus não é exaustiva, para que a gente não labore em erro, para que a gente não obscureça a beleza, a santidade, a majestade do nosso Deus, a glória dele. Então, a gente precisa tomar cuidado. Mas o que é predestinação? Não é? O que é predestinação? Bom, o termo vem aí do nosso destino, não é? Ou da nossa destinação final. Predestinação é o nosso destino. E quando a gente conecta com destinação o prefixo pré, que significa de antemão, ou em antecipação de, com esse termo nós estamos indicando que Deus decidiu, que Deus decretou de antemão ou antecipadamente um destino para o seu povo. Então, predestinação é isso, tem a ver com o nosso destino último e tem a ver com a soberania de Deus. Deus, antecipadamente, de antemão, decretou, no seu decreto eterno, um destino para o seu povo. A pergunta é a seguinte: a Bíblia ensina predestinação? Será que essa ideia não é uma arrumação de teólogos calvinistas, ou do próprio João Calvino, ou da tradição reformada? Será que essa ideia está presente na Bíblia, ou esta palavra está presente na Bíblia? Então, a resposta é sim. Predestinação é um tema tratado pela Bíblia. Mais do que isso, nós vamos ver daqui a pouco que é uma palavra bíblica. Portanto, não há como fugir do tema. Nós precisamos, com um coração humilde, nos esforçar para entender até onde é possível entender este tema tratado na Escritura. Então não tem como fugir. Se você quer estudar a Bíblia, quer entender a revelação de Deus, o que Deus nos diz sobre o modo como ele salva pecadores, não tem como, você vai ter que roer esse piqui. Não tem jeito. Agora tem que roer com cuidado, senão espeta a boca, não é? Para roer um piqui, você tem que saber como roer o piqui, porque senão dá problema.
Então, é isso que a gente vai tentar fazer a partir de hoje. Não vamos terminar hoje, mas seja paciente, vamos com calma. Como bons mineiros, vamos comendo pelas beiradas, não é? Vamos roendo o piqui com cuidado para não cortar a boca. E não tem como fugir. Está na Escritura e nós vamos nos debruçar sobre o tema, sobre o assunto, e com a graça de Deus, pedir a Ele que nos ajude a entender esse assunto. Vamos fazer oração, vamos pedir a Deus que nos dê ajuda? Senhor, nós vamos lidar com um assunto complicado, difícil, polêmico, e nós precisamos da Tua graça. Não podemos fugir porque é assunto tratado por Ti mesmo. E a Tua palavra diz que as coisas não reveladas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Se o Senhor revelou, nós queremos estudar. Se o Senhor revelou, nós queremos entender. Ajuda-nos, ó Senhor, dando-nos a Tua graça, desvendando os nossos olhos, dando-nos corações humildes, tirando de nós toda a soberba, toda a arrogância, e que nós possamos, ao estudar esse assunto, admirar o Teu caráter santo cada vez mais, que nós possamos compreender quão grande Tu és e que nós possamos nos encher de gratidão ao saber que o Senhor nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás. Muito obrigado pelos nossos irmãos do passado que elaboraram esse documento que estamos estudando. Obrigado pela vida deles e pelo legado deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, vamos olhar para uma passagem bíblica que já de cara revela muita coisa sobre esse assunto. Eu transcrevi a passagem, está ali, ó, Efésios 1, 3 a 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então nós temos aí parte daquela doxologia inicial da epístola de Paulo aos Efésios. Paulo começa a carta aos Efésios com uma longa doxologia, isto é, com uma longa expressão de adoração, de louvor, e ele louva a Deus pelo que Deus fez, não é? Antes da fundação do mundo. Vejam bem, nos predestinou, verso 4 diz, nos escolheu nele. Nele aí é em Jesus Cristo. Deus, o Pai, nos escolheu nele. Verso 5 diz que Deus nos predestinou, olha a palavrinha aí, ó, predestinou, está aí, o Espírito Santo que colocou essa palavra na mente, no coração de Paulo para escrever aí. Nos predestinou para ele. Então, a nossa convicção, com base nesta revelação, ou em revelações como esta na Bíblia, é de que a nossa salvação, ela é uma obra de Deus mesmo. E começa com a escolha que Deus fez. Diz que ele nos escolheu em Cristo. Diz que ele nos predestinou para ele. Então, a convicção da nossa tradição é que do começo ao fim,
a nossa salvação é uma obra do Senhor. Nós concebemos essa obra de maneira monergística. O que é monergismo? O verbo grego ergon, que é trabalho, esforço. Você já fez um teste ergométrico? Ergométrico. Esforço, trabalho, não é? Então, mono, um só. Então, o nosso entendimento da obra salvadora é que ela é uma obra monergística, é trabalho, obra de um só, Deus. É Ele que nos salva. Existem aqueles que acham, não é monergística, é um trabalho, a obra é sinergística. Ergon, novamente, e o prefixo sim significa conjuntamente. Sincronia, ao mesmo tempo. Sintonia, sinfonia, não é? Então, a sinergia são dois trabalhando juntos. Então, alguns acham, não, a nossa salvação, ela acontece de maneira sinérgica. É uma obra de Deus, mas a gente participa, a gente coopera aí. Eu faço parte, Deus faz parte, né? Deus ajuda quem trabalha, 50% dele, 50% meu, ou quem sabe 80% dele, 20% meu. A nossa tradição diz não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que é Deus quem nos salva. Então, notem que o sujeito dos verbos ali, escolheu, predestinou, é o próprio Deus. Então, Deus é quem está agindo o tempo todo na nossa salvação. Agora, quando foi que Deus deu esse pontapé inicial da nossa salvação? Quando foi? A escolha, a destinação prévia é o pontapé inicial, não é? Da obra salvadora do Deus soberano. Quando foi que o Deus soberano deu esse pontapé inicial? Verso 4, está lá. Antes, então foi Deus quem agiu, não é? É monergia. Deus quem agiu. Quando é que ele começou a agir na sua salvação? Antes da fundação do mundo. Portanto, a obra salvadora é parte do eterno decreto de Deus. Então, antes da fundação do mundo, Deus começou a agir. Não tem como fugir disto. Não tem como ser mais clara a Escritura a respeito disso. Para que Deus nos predestinou? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Muita gente diz assim, pastor, esse é ensino da sua denominação, esse é ensino da sua tradição cristã, que é Deus quem salva e escolhe antes da fundação do mundo, incondicionalmente. Isso é um ensino pernicioso, porque isso vai estimular as pessoas a viverem uma vida ímpia. É Deus quem me escolheu, é Deus quem me salva, então eu posso viver de qualquer maneira. Isso é não entender o propósito. Para que você foi escolhido? Para ser santo. Para ser irrepreensível. Então, se a sua experiência religiosa não leva você à santidade, não leva você a um viver irrepreensível, olha, você foi escolhido por outro, não foi por esse aí não. Porque esse aí escolheu para que você fosse santo, para que você fosse
irrepreensível. Então, vida ímpia, viver relapso, não combina com eleição. Então, você foi escolhido, você foi eleito para ser santo e irrepreensível. Não é verdade? Então, bom, ia dizer uma coisa aqui, mas deixa, vamos tocar. Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, são detalhes que estão nesse texto aí. Às vezes a gente lê assim tão rapidamente, não é? Uma passagem tão conhecida, que a gente não para refletir a respeito. Agora, qual foi a causa, não é? Qual foi a causa? Por que ele escolheu a nós antes da fundação do mundo? Foi segundo o quê? Foi segundo o QI de cada um? Só os inteligentes? Não. Foi segundo o desempenho de cada um? Só aqueles que cumprem bem as leis do Senhor e os seus mandamentos? Foi com base em algo que você faz? Não. Foi segundo o beneplácito da sua vontade. Se nós formos retrocedendo na obra salvadora de Deus e perguntando por quê, o máximo que a gente consegue chegar é isso aí, porque ele quis assim. Porque foi segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o motivo da sua salvação não está em você. O motivo da sua salvação está nele. Deus não teve afeição por você por qualquer coisa que estivesse em você. A eleição, a predestinação é incondicional. Você não preencheu nenhuma condição prévia para ser o escolhido. Aliás, ele escolhe, ele elege, ele predestina apesar de e não por causa de. Está claro isso? É isso que Paulo está dizendo, ou melhor, o Espírito Santo está dizendo, que a eleição, a predestinação acontece segundo o beneplácito da vontade dele. E o propósito último. Vimos que um dos propósitos é para que você fosse santo e irrepreensível. Isso é um dos propósitos, não é? Um propósito primário. Mas qual é o propósito último? Verso 6. Para louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo. Então, para que Deus fez isso? Por que Deus elaborou esse plano salvador? Por que ele nos escolheu? Para manifestar a sua glória, ou a glória da sua graça. Ao nos escolher antes da fundação do mundo, apesar de não com base em algo que esteja em nós, Deus estava dando expressão à beleza da sua graça. Então, esse é o propósito. Mais na frente, nessa mesma carta, aqui é o capítulo 1 de Efésios, mas no capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva,
E não vem de obras, não vem do seu desempenho, não vem de algo que você faça. Para quê? Para que ninguém se glorie. A glória desta obra, ela é totalmente de Deus. É por isso que um dos slogans da nossa tradição é Soli Deo Gloria, ou seja, glória somente a Deus. Se essa obra fosse uma obra sinergista, a glória estaria dividida também, né? Peraí, o senhor não trabalhou sozinho, eu também tenho parte nesse negócio aí. Mas a Bíblia deixa muito claro que toda a glória dessa realização salvadora é dada a Ele, não é? Então, é para louvor da glória de Sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, foi só para mostrar que o assunto é da Bíblia. Não tem como fugir. Que a gente tem que roer esse piqui. Com cuidado, mas tem que roer. Tá bom? Então, é só para mostrar assim rapidamente, nós vamos ter muitos outros textos. Eu sei, você deve ter 500 perguntas para fazer, mas está claro sobre esse texto aí? Alguma observação sobre esse texto? Tranquilo aí? Podemos prosseguir? Ok? Ainda não espiou a boca com piqui ainda não. Marcos Túlio que sabe comer piqui, ó. Depois vocês perguntam pra ele como é que faz, ele é craque aí no piqui. Ok. Então, vamos dar uma olhadinha na maneira, vamos olhar de novo na maneira como os nossos antepassados do século XVII, os nossos antepassados na fé, elaboraram esse tema aí. Vamos olhar de novo aí, capítulo 3 da Confissão de Fé, o parágrafo 3º. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, e outros são preordenados para a morte eterna. Eu grifei ali para chamar a sua atenção. Quando eles vão falar da destinação prévia para a vida, eles usaram o termo predestinados. Mas, curiosamente, quando eles vão se referir à destinação eterna dos réprobos, dos que se perdem, eles usam uma palavra diferente, pré-ordenados. Curioso, não é? Por que será que eles optaram por usar palavras distintas? Eu creio que isso não foi casual, isso foi intencional. Eles querem deixar claro que estão falando de coisas ligeiramente diferentes, não é? Então veja bem, esta é uma maneira de dizer que Deus não exerce a sua soberania na condenação dos réprobos do mesmo jeito que exerce na salvação dos eleitos. Os eleitos são salvos pela intervenção da graça de Deus. Os réprobos são entregues a si mesmos, sentenciados pelos seus próprios atos. Deste modo, fica claro, então, no jeito que eles falam aí, que Deus é o autor da história. Ele decreta todas as coisas, mas a responsabilidade pela perdição é dos que se perdem. É misterioso o modo como Deus opera. Mas o que os nossos pais na fé estão querendo deixar claro é que Deus não opera exatamente da mesma maneira. O destino eterno dos que são salvos deve-se à graça de Deus.
o destino eterno dos que se perdem deve-se à rejeição deles. É claro, a gente vai esbarrar aqui com a limitação da nossa racionalidade. Mas o que os nossos pais na fé estão querendo aqui é não manchar o caráter de Deus. Os que estão na salvação devem isso a Deus. Os que se perdem devem isso a eles mesmos. Percebe? Esse é o ponto que precisa ficar claro. Isso aqui é um espinho do piqui. O que eles estão tendo cuidado aqui é de tirar um espinho. Eles não querem manchar a reputação de Deus. Mesmo que eu não saiba explicar isso claramente, Deus não pode ser culpado pela perdição deles. Mistério. Ó profundidade. Mas a gente precisa tirar esse espinho do piqui. Senão, você vai lançar sobre Deus o que não é correto. Você vai manchar a reputação de Deus. Nós vamos ver isso na Escritura, tá bom? Mas só para mostrar aqui que quando os nossos pais na fé foram elaborar esse assunto, eles tiveram cuidado de tirar um espinho do piqui. Opa, deixa eu deixar claro aqui que não é exatamente do mesmo jeito que o Senhor opera. Ok? Muito bem. Vamos fazer uma análise, não sei se vai dar tempo. O Wildeir leu conosco Romanos 9. O Wildeir leu conosco Romanos 9. Deixe-me ver até onde a gente pode ir aí em Romanos 9, em 10 minutos que nós temos de tempo. Romanos 9. Irmãos, Romanos 9, 10 e 11, esses 3 capítulos formam uma unidade na carta de Paulo aos Romanos. Nesses 3 capítulos, qual é o assunto de Paulo? Nesses 3 capítulos, Paulo está tratando da posição da nação de Israel dentro do plano de Deus. Ok? E nesse capítulo 9, qual é a preocupação de Paulo? Dê uma olhada no verso 6 do capítulo 9. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Qual é a preocupação de Paulo no capítulo 9? Ele não quer que os seus leitores pensem que o plano de Deus falhou em relação à nação de Israel. Por quê? Porque Deus escolheu a nação de Israel. Deus fez promessas à nação de Israel. E quando o Messias veio, a nação de Israel rejeitou o Messias. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Então alguém poderia dizer, Paulo, plano de Deus falhou. Porque ele escolheu a nação de Israel, fez planos para essa nação, e de repente eles se endureceram e não receberam Jesus como Messias. Então, os planos de Deus não são confiáveis, eles podem falhar. Então, veja aí no verso 6, ele está dizendo, não pensem isso, tira esse espinho do piqui aí, vocês vão engasgar, não pensem isso, vocês estão laborando em erro. Se a elaboração de vocês sobre o agir de Deus leva vocês a concluir que Deus falha, joga fora esse raciocínio. Vocês estão laborando em erro, mesmo que você não saiba explicar. Então, veja bem, Deus não falhou.
Paulo vai explicar por que é que Deus não falhou em relação a Israel. Aí Paulo vai explicar, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, gente, vocês precisam entender que houve endurecimento em Israel, sim, mas não foi um endurecimento total. Paulo poderia dizer: eu mesmo sou judeu e eu fui alcançado pela graça de Deus, não é? Lá no caminho de Damasco, ele me salvou. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, nem todo descendente biológico de Abraão é seu descendente espiritual. Então, você pode falar de dois tipos de descendente espiritual, dois tipos de descendente de Abraão. Então, tem alguns que são descendentes biológicos. Esses rejeitaram o Messias. Mas tem outros que, além de descendentes biológicos, são também descendentes espirituais. E a pergunta é: Paulo, o que faz a diferença entre esses dois tipos de descendentes de Abraão? A eleição da graça. Existem alguns judeus que foram predestinados. Esses se curvaram e aceitaram o Messias. E existem descendentes de Abraão que não foram. Então, o que faz a diferença entre eles? A eleição da graça. E Paulo vai mostrar que foi assim que Deus decidiu operar ao longo da história. Deus sempre operou com base na eleição da graça e não com base no mérito das pessoas. Aí Paulo vai mostrar um exemplo da história. Verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Aí Paulo vai dizer: Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Não é verdade? 2 filhos. Todos 2 eram descendentes biológicos, mas só um era descendente espiritual. Por quê? Porque Deus escolheu um e não escolheu o outro. Qual é a diferença entre eles? É o DNA de Abraão? A eleição da graça. É isso que Paulo está dizendo. Preste atenção na história. Paulo está falando para o seu leitor. Preste atenção na história. Foi assim que Deus escolheu. Mas aí alguém poderia dizer assim: ah, não, Abraão, não foi eleição da graça, não. É que o Isaque era filho da Sara, né? O Ismael era filho de Agar, uma gentia, uma escrava. Por isso é que a eleição da graça foi direcionada para Isaque. Por isso Abraão imediatamente dá outro exemplo. Qual é o outro exemplo que está aí embaixo? Qual é o outro exemplo? Exemplo, e não ela somente, não Sara somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Então, Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú. Não é verdade? E Abraão disse, ó, os 2 eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Não tinha diferença entre eles. Mais do que isso, eram filhos da mesma gestação. Eram gêmeos. Deus escolheu um e não escolheu o outro. O que Paulo está mostrando aqui? Que o que faz a diferença entre o descendente espiritual e o descendente biológico de Abraão é a eleição da graça. A diferença é Deus que faz. Percebe? É beneplácito da sua vontade. Ele quis agir assim. Ele escolheu agir assim.
para a glória dele. Então, o que Paulo está mostrando aqui? O modus operandi de Deus na obra salvadora. Esse é o modus operandi de Deus. Paulo está mostrando, Deus age assim. Você pode não entender, você pode não concordar, pode levantar perguntas, mas ele age assim. Está claro, Paulo está citando aqui os textos do Antigo Testamento. Mas Paulo é um mestre e tanto, não é? Paulo é um mestre e tanto. Verso 14. Paulo levanta uma possível objeção. O que diz no verso 14? Eu vou ler para que os irmãos que estão em casa possam ouvir. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Porque a essa altura da argumentação de Paulo, alguém podia dizer, Paulo, então é assim que Deus age? Isso é injustiça, cara. Como é que Deus escolhe Isaac e não escolhe Ismael? Como é que ele escolhe Jacó e não escolhe Esaú? Filho do mesmo pai, da mesma mãe, na mesma gestação? Ah, isso é injustiça. Então essa é uma possível uma possível objeção ao jeito de Deus agir. A injustiça? Paulo diz, de modo nenhum. Mais uma vez, olha o espinho aí do piqui. Se o seu jeito de olhar para o modo de Deus agir leva você a concluir que há injustiça nele, esse raciocínio seu está prejudicado. Por quê? Porque a Bíblia diz que nele não há injustiça. Então o problema está no meu entendimento. Eu preciso rever o meu raciocínio. Percebe? Então, esse é o ponto. Mas o nosso tempo acabou, fica nessa primeira objeção. A injustiça da parte de Deus, nós vamos trabalhar um pouco mais nessa questão da injustiça. Eu poderia fazer uma pergunta. Alguma dúvida? Quem? Esaú era o primogênito. Pela lógica da cultura, ele teria a preferência. Mas Deus escolheu operar de uma maneira tal que não deixe nenhuma dúvida que é pela graça. Veja bem, como é que Deus operou ao longo da história? Como é que Deus operou? Deus operou por meio de mulheres estéreis, de gente que não tinha bom caráter como o de Jacó, que não era o primogênito. Quando Deus escolheu uma cidade para mandar o filho dele, ele escolheu, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Belém, você é aquele lugar igual Quatituba, não está nem no mapa. Deus escolheu uma Quatituba da época. Por que Deus escolheu? Por que quando Deus escolheu um povo, escolheu um povinho, né? Não foi uma superpotência? Por quê? Para ficar claro que não depende de quem quer ou de quem corra. Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias, para que ninguém se glorie. Deus não divide a glória dele com ninguém. Percebe? Então é isso mesmo. Mas nós vamos encerrar aqui. Eu ia brincar que no seminário nós estávamos numa aula tratando desse assunto e um colega levantou a mão e falou assim, professor, eu tenho uma dúvida aqui. E o professor falou assim, você tem uma? Parabéns, eu tenho 1000. Eu tenho 1000. Então,
há muitas dúvidas a respeito desse assunto, mas a Bíblia é muito clara a respeito também, não é?